Bom, pessoal, agora a gente vai responder o exercício 1 e o exercício 5, que são exercícios teóricos. Mas antes de responder esse exercício, eu preciso falar aqui um pouquinho de pressão máxima de vapor, tá? Então eu vou pegar aqui uma folha em branco e vou fazer o seguinte, eu vou desenhar aqui um recipiente, tá? Dentro desse recipiente a gente vai colocar um líquido, tá? Vou representar esse líquido aqui por essa cor verde. E esse recipiente, ele é um recipiente fechado, tá? Então a gente vai colocar uma tampa nesse recipiente. Vou colocar uma tampa aqui. E aqui nós vamos colocar um relógio, que nós chamamos de manômetro, que ele serve para medir pressão. O que vai acontecer aqui? Com o tempo, nós vamos ter a evaporação desse líquido. Então eu vou ter aqui um preenchimento desse espaço vazio com esse líquido no estado gasoso, tá? O que vai acontecer aqui de forma interessante é que depois que isso aqui estiver totalmente preenchido por esse vapor, ele vai voltar depois a condensar. Então parte desse vapor condensa, né? Então na a gente observa isso até nessa tampa, porque a gente vai, se ela for transparente, a gente conseguiria ver as gotículas de água formando aqui. Então o que ia acontecer? Eu ia olhar para o líquido e ia ver que ele não ia baixar. Depois de um certo tempo, ele até abaixou um pouquinho o seu volume, mas depois ele estabilizou. Aí você fica achando assim, mas parou de evaporar. Não parou de evaporar. É porque para cada molécula que evaporou, uma molécula condensou, né? Então nós temos aqui um equilíbrio acontecendo. E aí, a hora que acontecer esse equilíbrio, a hora que esse equilíbrio acontece, nós vamos ler aqui no reloginho um negócio chamado pressão de vapor. E isso vai ser o seguinte, vai ser relacionado à natureza do reagente. Cada reagente vai ter a sua pressão. Então, se um líquido for mais volátil, vou dar um exemplo do álcool, né? O álcool, eu teria muito mais gases formados aqui, por exemplo, que se esse recipiente tivesse água. Então, a pressão de vapor do álcool é muito maior do que a pressão de vapor da água. Tá ok? Isso se deve ao quê? Isso se deve à força de interação entre as moléculas. No caso, a força de interação entre as moléculas de água é muito mais forte do que a interação das moléculas de vapor do álcool. Tá ok? Então, agora a gente pode passar ali para o exercício. Então, o que é pressão máxima de vapor? Né? É o que eu acabei de dizer, né? Então, a pressão exercida pelos vapores do próprio líquido, né, em um equilíbrio dinâmico, né, num recipiente fechado, tá ok? Então, essa é a pressão máxima de um líquido, tá ok? Então, eu não vou escrever os resultados aqui, não. Então, eu vou só comentar cada uma das questões, tá ok? Preste bastante atenção. Então, agora a gente já pode subir aqui para a questão 1, tá? Qual a diferença entre evaporação e ebulição? Olha, a evaporação é a passagem para o estado gasoso de forma lenta, acontece na superfície do líquido. É o que acontece com os mares, né? Com os rios. Eles vão evaporando, isso de forma muito lentamente. Então você pega um copo, coloca ele água num copo, você vai observar que a água vai demorar muito tempo para que ela acabe totalmente ali do copo. Uma poça d'água acabou de chover, então bate o sol, demora o sol fazer com que aquela água seque, né? Isso é evaporação. A ebulição é a passagem rápida, com formação de bolhas, né? Eu tenho aquecimento, e esse aquecimento faz com que o líquido passe para o estado gasoso de forma muito rápida, e essa formação dessas bolhas, né? As bolhas elas vão formando, elas sobem, eclodem e liberam a água no estado gasoso, né? Qual a condição necessária para que um líquido entre em ebulição? Bom, voltando aqui ao meu papel, né? A gente pode fazer um desenho da seguinte maneira. Eu tenho lá um recipiente, pode ser uma panela, né? Então, uma panela, eu coloquei ela aqui no fogo, né? Coloquei aqui no fogo. E dentro dessa panela eu coloquei água, por exemplo. Tanto a panela, quanto a água, quanto nós mesmos sofremos a ação da pressão atmosférica, né? Então, esse líquido, para que ele passe para o estado de vapor na ebulição, eu preciso que essas bolhas elas tenham força suficiente para superar ou igualar essa pressão atmosférica. Aí, nesse momento, acontece a ebulição.
Tá ok? Então, qual a condição necessária para que um líquido entre em ebulição? Que ele iguale a pressão atmosférica, né? Iguale ou supere a pressão máxima de vapor dele, iguale ou supere a pressão atmosférica. Como a pressão externa influi na temperatura de ebulição de um líquido, acaba sendo um complemento da questão número 2, né? Então, quanto maior a pressão externa, mais difícil esse líquido passa para o estado gasoso, como eu falei para vocês, né? Então, eu tenho a panela de pressão. Quando eu tampo a panela de pressão, o que acontece dentro daquela panela de pressão? Né? Eu tenho aqui a panela, né? Aí eu vou e coloco pressão aqui nessa panela. O que vai acontecer é que aquele líquido que está aqui dentro, ele vai sofrer uma pressão muito grande. Então essas bolhas formadas aqui, elas vão também ter dificuldade de passar para o estado gasoso. Por ter essa dificuldade de passar por estado gasoso, nós temos aí a ebulição dificultada. Agora, ao contrário, se eu subir, né, vou pegar o papel aqui de novo, se eu pegar e subir em uma montanha, né, e eu vou ferver a água lá naquela montanha, eu sei que a pressão atmosférica lá é menor. Por consequência, o líquido vai passar para o estado gasoso muito mais facilmente, ok? Bom, o que a gente pode falar aqui? Ó? Em recipiente fechado, a evaporação de líquido é total? Não, no recipiente fechado a evaporação não é total. Como eu falei aqui, ó, vamos voltar aqui de novo. Eu vou ter um equilíbrio aqui, né? Então, assim, o líquido não vai secar. Ele vai diminuir um pouco o volume, preenchendo aquele espaço vazio, mas a hora que atinge um equilíbrio, né? E é o que está acontecendo. Ó. Em recipiente fechado, a evaporação nunca vai ser total, tá ok? Valeu, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.